Hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana, um tema super agradável. Tenho a certeza que você vai gostar. Com certeza, este tema abrirá um leque para que você tenha uma compreensão muito maior acerca de outros assuntos relacionados à religião, à experiência religiosa, ao mítico, ao místico, à mitologia, enfim, à antropologia evolutiva. Certamente, uma coisa eu tenho uma certeza. Nós vamos lidar aqui com alguns conceitos que vai possibilitar a compreender melhor, inclusive, os assuntos de pautas teológicas. Ó, eu quero indicar um livro antes de tudo, tá bom? Esse livro também estará disponível, ok? Para os membros do meu canal. Você se tornando membro lá do meu site, que está interligado ao canal, mas a assinatura não é aqui pelo canal, de R$ 4,99, a assinatura é lá pelo meu site. Lembrando, só para pagamentos efetivos, ou seja, total, você vai ter direito a escolher o curso que você quiser, hebraico, grego, exegese, vai ter descontos em livros, esboços e mais acesso a uma vasta literatura sobre vários temas que eu tenho disponibilidade. Então, olha só, esse livro do Joseph Campbell, com certeza vocês já devem ter ouvido. Se porventura você tem dificuldade de baixar o livro, encontrar em domínio público, o meu papel é facilitar isso. Então, a gente está fornecendo um aparato para os membros do canal que facilita a vida dos membros do nosso canal, do nosso projeto, os nossos cooperadores, né? E você vai ao Google, não é um site confiável, muita gente, às vezes, fazem maldades, então não. Lá na nossa biblioteca você vai ter de tudo e tudo catalogado, inclusive mitologia, fenomenologia, religião, política, Bíblia, crítica textual, de tudo. Tá bom? Então, esse livro aqui do Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, cara, olha só, vale a pena você ler este livro. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative aí o sino para receber notificações. Hoje nós vamos estar trabalhando a obra do Mircea Eliade. Eu já expliquei aqui, inclusive, né, pessoal, anteriormente, que nós trabalhamos dentro dessa obra aqui. Olha, eu vou compartilhar de novo a tela. Bom, vou compartilhar a tela aqui para vocês. Nós trabalhamos essa obra aqui, ó, Mircea Eliade, Imagens e Símbolos. Mas ele parte de uma ideia de linguagem e ele vai trabalhar a questão de modalidade do ser. Portanto, vamos falar de espírito, da dimensão do espírito em Mircea Eliade. Ou seja, ele realmente abarca uma fenomenologia mais amplamente, vamos dizer, crítica sobre o assunto experiência religiosa, o fenômeno, sobretudo, religioso. Então, o livro é este aqui. Hoje eu não farei leitura dele, tá? Apenas vamos extrair os conceitos, tá vendo, que nós temos aqui. Eu descobri uma grande variedade de exemplos, experiências espontâneas da luz interior. Ó, é muito importante vocês começarem a perceber algumas terminologias que ele vai usar, ou conceitos, tá? Eu vou marcar aqui, para que você venha entender futuramente o conceito que ele vai trazer de divino, tá bom? Ou seja, olha isso aqui, experiências espontâneas da luz interior. Isto é, ou seja, ele mesmo já vai dizer o que é experiências espontâneas da luz interior. Ele diz que é o quê? Aquelas que aconteceram sem uma instrução religiosa ou devocional, ok? Vamos marcar isso aqui, lembrando que enquanto aqui ele fala de fenomenologia amplamente da experiência, aqui ele já está falando da epifania do espírito. Você vai entender que é um conjunto de simbolismos desenvolvido pela própria consciência do indivíduo, que é o ser, e que vai se exteriorizar, ou seja, se manifestar. Por isso, são hierofanias. Ele parte de uma crítica ao Rudolf Otto. Então, você precisa entender, primeiro, o que o próprio Rudolf Otto ele defendia, ele pensava. Nas palavras do Mircea Eliade, a perspectiva do Otto se dava na análise das modalidades da
experiência religiosa. Ok, até aí ele concorda, ok? Porém, o Rudolf Otto, ele vai esclarecer que o conteúdo e o caráter específico dessa experiência se dá dentro de uma outra perspectiva. Ela é mais ontológica e ou ontoteológica. Então você vai perceber que está permeado um conceito de divino que não é aquele que o Mircea vai defender. Essa que não é, para mim, fenomenologia em Otto, e sim uma ontoteologia, ou teontologia, ela sempre tende a culminar, a falar da experiência religiosa, sempre dentro de uma perspectiva amplamente teológica ou teontológica, partindo sempre da ideia de que o divino não é a consciência, o divino não é justamente uma categoria, uma modalidade propriamente do espírito, do próprio ser. O divino é a parte desse ser, ou seja, um algo superior. Portanto, a gente acaba percebendo, então, que o Rudolf Otto ele não consegue clarificar isso. O Mircea vai, inclusive, perceber esse lado específico da irracionalidade, ou do que é irracional, ou do que é inatingível, do que é inalcançável. Mas isso, na verdade, foi proposital. Fica evidente. Por quê? Porque se você limita a entender o conceito, por exemplo, de mistério tremendum e de majesta, que tem a ver com a questão da superioridade dessa ideia do divino, do poder, né, do temor religioso que faz com que os indivíduos continuem absolutamente quase que aprisionados e, portanto, a experiência religiosa ela não passa a ser um fenômeno próprio, ela passa a ser a modalidade de quê? De uma força exterior que faz com que esse indivíduo ele acabe agindo de acordo com essa força. O Mircea ele tenta trabalhar um campo semântico, um campo conceitual bem diverso sobre sagrado. Mas o mais importante é que nesta perspectiva ele vai resumir dizendo que sagrado ele é o oposto do profano. Agora, quem lê isso aqui com a mente teológica, quem lê isso aqui com a mente de um ateu aversivo a qualquer literatura sagrada e que não compreende absolutamente nada sobre fenomenologia, vai falar besteira, vai falar aquele terminho que eu não posso falar porque o YouTube agora está limitando até minha monetização por causa disso, né? Já não tem muitas visualizações, então o negócio está ficando sério. Então eu não vou falar titica, vamos usar o termo titica na cabeça, né? Porque o sagrado aqui não tem absolutamente nada a ver com qualquer coisa relacionada a um mito, não tem absolutamente nada a ver com alguma coisa sacramentado por uma religião. O ato da manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania. Então você percebeu que essa manifestação do sagrado, esquece o negócio de Deus, manifestação de Deus. Essa manifestação do sagrado, observou, não é o homem quem alcança ou procura, é o contrário. É esse sagrado que se apresenta. Por que que o professor, quando o assunto é Bíblia, se preocupa em analisá-la dentro de toda uma perspectiva e não apenas ficar como papagaio de pirata separando o textozinho bíblico e dizendo que tem uma contradição, é porque o texto, é porque não é inspirado, é porque isso aqui não é inerrante, porque se você não conhecer, o texto ele é um acontecimento, há uma efetualidade, há um momento, e a ideia do divino esquece, não tem absolutamente nada a ver com a ideia de um ser superior que foi ali e você está dando soco, meu amigo, em ponta de faca, que a experiência de modo algum é o fenômeno da religião diretamente estática. Ela não é algo extrínseco, e sim intrínseco, e, portanto, é de dentro para fora. É algo que independe da religião. É por isso que quando eu encontro algumas pessoas que elas não sabem expressar absolutamente suas experiências, e às vezes elas concebem a ideia de um Deus, aí eu estou falando sim, de um Deus, de um ser terrível, imutável,
irracional, não é o ser que é irracional. O irracional é a ideia, é o conceito de que é dado a esse ser, porque se ele é inacessível, ele é irracional. Se ele não consegue corresponder às nossas categorias ontológicas, logo ele é irracional, ok? Então, eu respeito, eu procuro entender. Por exemplo, quando uma pessoa diz para mim assim, eu acredito no Deus que existe dentro de mim. Eu sei que não é um Deus qualquer, que não é uma caneca, que não é uma garrafa, que não é uma lâmpada, entende? Que não é um touro, que é um elefante, que não é isso. É aquela consciência máxima, é aquela revelação que eu disse para vocês que se manifestou para esta pessoa absolutamente, porque é o sagrado que se manifesta, lhe dando possibilidade de discernir e que, portanto, isso tem a ver com a experiência religiosa. Já dizia Sócrates, a única maneira que você tem de viver com dignidade no mundo é ser a pessoa que finge ser. Se você finge ser humilde sem ser humilde, se torne humilde e você vai ser digno. Você hoje falar e se expressar e mostrar que tem um bando de gente cheia de titica na cabeça, que diz que está em busca do conhecimento, que está querendo realmente, viver uma vida libertária, mas perde 2 horas ouvindo porcaria, me desculpe, não sei o que essas pessoas estão querendo da vida delas. O símbolo trans significa, vamos aprender aqui esse conceito aqui. O símbolo é, então, um elemento desse mundo fenomênico. Ele abriu parênteses aqui, vamos ver. Desde uma coisa até uma pessoa ou um acontecimento. E lembra que eu falei que linguagem também é simbólica? Texto também é símbolo. Lembra? Aí eu citei lá dos evangelhos, não que eu queira tratar sobre isso, e eu mostrei que os evangelhos não são memórias de Jesus nenhum. Não tem Jesus nenhum. Os evangelhos são transsignificações, são diegeses, são transposições diegéticas que referem a fatos e coisas reais. E que, portanto, Jesus é apenas uma personagem criada pelo narrador. Tá dando para entender? Mas a tradição, a igreja, e tem historiador aí, cara, que hoje foi dizer para um amigo, esse cara só fica me atacando. É simples, é só ele ser macho e aceitar um debate comigo, pronto, para eu fazê-lo passar vergonha ao vivo e mostrar que ele é um pseudo-historiador. É simples, é fácil. Ele defende pseudagem. Por quê? Porque não tem fonte que, não existe tradição oral nenhuma, Sabe o que eu quero? Vou repetir para você. Não existe tradição oral nenhuma. Os evangelhos foram escritos depois de 70, produções posteriores, são resultados de símbolos, transsignificações, transposições diegéticas da realidade. Eu vou ler de novo aqui. Eu vou ter que ler de novo. E tudo isso tem a ver com aquilo que a própria linguagem produz. Lembra? Eu expliquei lá sobre os símbolos. O símbolo é, então, um elemento desse mundo fenomênico, desde uma coisa até uma pessoa ou um acontecimento que foi transsignificado. Vou ler de novo. E um acontecimento que foi transsignificado. Vocês lembram quando eu ensinei que o texto do endemoniado de Gadara, ele absolutamente tem a ver com uma realidade vivida pelos romanos? Quando os gadarenos foram a Vespasiano e pediram para que ele pudesse livrar a cidade dos zelotas e sicários que estavam oprimindo-os. Expliquei isso? Foram eles que foram pedir e que, portanto, os sicários se jogando precipício abaixo, na verdade, representa a vitória dos romanos libertando o povo de Gadara. Mas o Richard Rosley, que é o historiador que dizem que é confiável, fez uma exegese dizendo que isso tinha a ver com uma vitória de Jesus sobre os romanos, que o endemoniado ali representava os romanos oprimindo o povo e Jesus vencendo os romanos. E ainda usou como base Êxodo 14 para dizer que representava E veja, ele teve coragem de dizer que o afogamento dos egípcios, uma coisa é, alguém está sendo afogado, submergido devido ao mar ter sido aberto. Outra são as pessoas se atirarem. Até isso ele teve coragem de dizer. Está no livro dele, ok? Jesus e o Império. É só você ler, beleza? Mas eles atropelaram tudo isso. Agora você entendeu de novo? Vou ler de novo então. Vou ler de novo, ok? Desde uma coisa até uma pessoa ou acontecimento, que foi o quê? Aí ele coloca entre aspas, transsignificado. Assim como na República de Platão, naquela obra magnífica, você vai ver como funciona. Enquanto significa algo,
além de seu próprio sentido primário. Olha aqui, ó. Além de seu próprio sentido primário. Vou dar outro exemplo de símbolos e signos, que são expressões. Lembram que se trem significam? Lembram que eu citei Jesus acalmando a tempestade? E aí eu disse, eu desafio qualquer historiador do mundo, não é no Brasil, no mundo, trazerem para mim uma interpretação com base totalmente na análise do documento veterotestamentário, neotestamentário, contemporâneo, construir para mim algo que não seja teologia sobre Jesus andando sobre as águas e acalmando tempestade. Você não tem referencial teológico ou tipológico. Então, você gostou deste vídeo? Quer ter acesso exclusivo a este conteúdo e outros conteúdos? Então, seja membro exclusivo modalidade 1 e modalidade 2. Assim, você terá acesso irrestrito a uma playlist com mais de 400 horas com os mais variados temas, desde Antigo Testamento, Novo Testamento, cristianismo, paleocristianismo, judaísmo do Segundo Templo e muito mais. Aulas super especiais, onde você irá aprender profundamente tudo que diz respeito a historicidades bíblicas. Portanto, vem para cá, seja membro exclusivo, usufrua deste conteúdo e compartilhe também o conhecimento com pessoas à sua volta. Assine hoje o nosso plano, modalidade 1 ou 2, e passe a gozar desses privilégios imediatamente. Você também terá descontos nos meus livros, esboços, aulas exclusivas preparadas somente para membros. Então, gostou? Venha fazer parte do clube de membros aqui do canal Professor José Alessandro Neves.